Ó, eu vou até abrir Obrigado. a coluna da nossa colega, ela que faz dupla com o Sakamoto também no período da tarde, Daniela Lima, ela até escreveu a respeito dessa história do Centrão e sobre a atuação de Arthur Lira, né? O deputado Arthur Lira entrou em campo para tentar minimizar o impacto dessa tesourada do Planalto. Vamos ao intervalo para quem está conosco na TV? Eu conto essa história para você no YouTube. Vai para lá, canal UOL no YouTube. A Dani escreve aqui, o deputado Arthur Lira entrou em campo para tentar minimizar o impacto da tesourara do Planalto nos postos de indicados por colegas do Centrão, que ele alega aliados podem repactuar as relações com o governo Lula. O ex-presidente da Câmara foi poupado do corte. Mesmo contou aqui no dia da votação, né, dessa atuação de que alguns que não queriam entrar de repente num eventual corte optaram por nem ir votar, né? O governo com certeza sentiu, contudo, a ausência do Lira, porque o Lira, se o Lira fosse, é claro que isso ia levar outras pessoas votasse, né, etc. Ia levar outras pessoas a votarem. Agora, o Lira pegou aquela posição, ele não bateu de frente com a orientação do partido dele, né? Simplesmente faltou, outros faltaram e ao faltar não votaram contra o governo, né? Para o governo, naquele momento, Fabiola, o ideal seria o voto a favor, mas pelo menos não indo e não votando contra já ajudaria. Né, já ajudaria. Acabou não ajudando, a votação acabou sendo pela postergação da análise da MP e deixando a MP caducar, o que aconteceu no final. Só que é isso, né? O que é interessante, porque ninguém nega, na verdade, que não existe nenhuma proximidade ideológica entre o Arthur Lira e o Lula. Mas o Lira ele tem uma presença forte. Como o Josias está falando, é a Caixa, gente. A Caixa Econômica Federal é o banco 100% estatal responsável pelo pagamento de todos os benefícios sociais do governo, né? Então, ter alguém poder controlar essa chave do cofre, ela é fundamental. O Lira não quer perder isso. E o Lira percebeu também que o governo ficou muito irritado. O Lula ficou muito irritado por conta de toda essa movimentação do jeito que foi. Ele estava muito bravo. Ele falou, né, é aquilo que ele está colocando. Dentro dessa situação fisiológica que existe, que cresceu, né, no Brasil nos últimos 15 anos, né? Poxa, peraí, não tem apoio e a gente tem que ficar dando amém para eles e garantindo apoio, garantindo recursos, e garantindo estrutura e fazendo tudo e eles dando cacetada na gente. Porque é importante lembrar uma coisa, que o Centrão, ele já não vota com o governo federal nas pautas de interesse do governo federal. Eles votam nas pautas de interesse deles mesmos e eles recebem recursos e cargos para votar naquilo que eles já concordam. Porque vê aí se eles vão votar a favor contra o marco temporal. Vê se questões indígenas, meio ambiente, não rola. Estamos voltando para quem está conosco na TV. Tem muita gente comentando aqui no nosso chat, inclusive. Tem a Andréa falando, bem que eu senti que tinha um cheiro de Lira no ar. Aí tem aqui, ó, o Guilherme também falando, todo sistema de coalizão tem essas trocas. Estamos de volta para quem estava conosco na TV. Sakamoto estava aqui analisando o caso da atuação, inclusive, do Arthur Lira, e que está agindo até para frear uma tesourada, né, e para reverter o caso, né? Papel de Arthur Lira, Josias. O Arthur Lira, Fabiola, é um personagem central, né, de todos os governos. Você lembra que durante a gestão Bolsonaro, ele foi um dos artífices, ao lado do Davi Alcolumbre, do orçamento secreto. Ele engavetou dezenas de pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. Então, na prática, ele é um cúmplice desta encrenca que nós estamos vivendo hoje. O Bolsonaro poderia ter sido o seu mandato abreviado e não faltou razões durante a pandemia, depois da pandemia, mas o Arthur Lira bloqueou todos os pedidos de impeachment, engavetou todos eles a pretexto de avançar sobre o orçamento. E avançou, né? Aí convencionou-se dizer que, uma vez tendo abocanhado algo como 20% do dinheiro que há livre no orçamento para investimentos e tal, que o Congresso se desinteressou de ocupar cargos públicos. Isto é uma meia-verdade. De fato, os cargos se tornaram menos interessantes.
mas nem por isso os parlamentares desistiram deles. E aí são as mesmas estratégias de sempre. O Arthur Lira, por exemplo, Fabiola, quando ele sentiu que poderia controlar a Caixa Econômica, ele nomeou o presidente da Caixa, o Carlos Antônio Vieira, é apadrinhado do Arthur Lira. E ele pediu à Caixa Econômica de porteira fechada. Falou, a expressão foi pronunciada por ele numa entrevista. É de porteira fechada, e disse, olha, e não se deve criminalizar a ocupação de cargos públicos. O problema é que quem criminaliza normalmente são os políticos que cometem crimes ao ocupar cargos públicos. Mas é interessante lembrar, Fabiola, porque a comparação é muito eloquente, agora o Centrão está sendo desalojado de alguns cargos porque enterrou uma medida provisória, ou ajudou a enterrar uma medida provisória na Câmara, que daria ao governo uma arrecadação, elevaria impostos, o governo teria uma arrecadação extra de alguma coisa em torno de 20 bilhões, entre 17 e 20 bilhões de reais. É precisamente a mesma cifra que estava prevista numa proposta que foi, aliás, aprovada. O Lira e o Centrão, a certa altura, sequestraram um projeto do governo que tributava os super ricos que investem em fundos de investimento exclusivos, em contas mantidas em paraísos fiscais, offshores. E com esse projeto o governo pretendia arrecadar mais 20 bilhões de reais em 2024, no ano passado. O Lira, sentindo que havia um grande interesse do governo naquele projeto, sequestrou o projeto e passou a reivindicar a Caixa Econômica. E só liberou a votação depois que obteve a segurança ou a garantia do Lula de que teria a Caixa Econômica. E teve a Caixa Econômica, e indicou o presidente e capturou ali a 12 vice-presidências na Caixa. Só ficou uma ali na área de interesse do Lula e do governo e do PT, que foi a vice-presidência de habitação, que cuida do Minha Casa Minha Vida. Esse ficou com uma indicada ou uma pessoa que tem a simpatia do PT. O resto foi para o Centrão. E quem distribuiu, quem coordenou a distribuição, foi o Arthur Lira. Então ele agora diz, olha, vai com calma, não vamos desalojar todo mundo, porque agora o governo vai ter que providenciar uma substituição para esse dinheiro que viria com a medida provisória que foi enterrada, e o Arthur Lira faltou no dia da votação, muito convenientemente, né? Em vez de votar contra, ele faltou. E agora se apresenta como solução para o governo, olha, não demite todo mundo não, porque o governo vai precisar providenciar uma substituição, precisa desse dinheiro. Como é que vai arrecadar? Então talvez o Congresso seja chamado novamente a votar alguma proposta que interesse ao governo. Então ele está em todas, Fabiola, está em todas. Né? E é um personagem que está no orçamento secreto, está na ocupação predatória de cargos públicos, está na perversão do desvio de verbas públicas, só que ele tem uma grande influência, inclusive influência para arquivar o processo que havia contra ele, por exemplo, naquele caso das emendas que foram destinadas à compra de superfaturada de kits de robótica para escolas lá dos Fundões de Alagoas, que não tinham nem carteira, não tinham nem equipamentos básicos para que os estudantes pudessem ter acesso a um ensino adequado, mas mandou lá kits de robótica, houve um inquérito, abriu-se o inquérito, quando a coisa se aproximou do Arthur Lira, foi arquivado no Supremo Tribunal Federal. Ele é uma pessoa muito influente, Fabiola. Este é o personagem que está em todas. Ele chuta, ele corre para cabecear, ele nomeia, ele opera para impedir a desnomeação, ele está em todas. E agora está, de novo, tentando impedir o governo de desalojar pessoas que foram alojadas graças ao seu poder de influência.